Livro de Êxodo, capítulo de número 7, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Verso 2. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Verso 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Verso 4. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Verso 5. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Verso 6. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Verso 7. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Verso 8. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo, verso 9, quando Faraó vos falar, dizendo, fazei por vós algum milagre, dirás a Arão, toma a tua vara, e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Verso 10. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Verso 11. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Verso 12. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Verso 13. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Subtítulo: O coração de Faraó mostra-se endurecido. Verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Verso 15. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Verso 16. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, porém eis que até agora não tens ouvido. Verso 17. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor, eis que eu com esta vara, que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. Verso 18. E os peixes, que estão no rio, morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. Subtítulo: A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Verso 19. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara, e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Verso 20. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara, e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Verso 21. E os peixes, que estavam no rio, morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Verso 22. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Verso 23. E virou-se Faraó, e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. Verso 24. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Verso 25. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio.